diante do teu altar, Senhor. Queremos entregar as nossas vidas a Ti. Diante do teu altar, Senhor, queremos entregar o nosso coração a Ti. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus. Aleluia! Eu convido o irmão Léo nesse momento que vai estar trazendo a palavra da oferta. Amém, irmãos? Você pode se assentar um minutinho. Aleluia! Glória a Deus! Chegou e foi correndo aqui. Amém. Graça e paz, meus irmãos, bom dia. Glória a Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Provérbios capítulo 3 e o versículo 9 está escrito: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todo o teu fruto, e serão cheios os teus celeiros com abundância, e os teus lagares transbordarão de vinho. Amém. Glórias ao nosso Deus. Fique de pé, por favor. Meus irmãos, ser generoso também é uma manifestação do amor de Deus. Esse ato de ofertar no reino de Deus também é nós demonstrando que verdadeiramente Jesus está em nós. Queridos, quando nós somos generosos com o seu reino, a palavra do Senhor diz que nós receberemos de forma poderosa da parte de Deus. Pegue sua oferta, vamos orar, porque o nosso Deus é bom, porque o nosso Deus ele é poderoso. Ser generoso também é demonstrar gratidão a Deus. E gratidão, irmãos, é nós sermos agradecidos por aquilo que nós já conseguimos. Gratidão é nós demonstrarmos porque Deus já deu para nós. Papai querido, nessa hora nós te oramos e nós te agradecemos. Nós agradecemos ao Senhor por aquilo que Ele já nos deu. E nós te pedimos, Senhor, nessa hora, que cada ofertante, Senhor, cada pessoa que estará sendo generoso com o teu reino nessa hora, que nunca venha a faltar, Senhor, mas pelo contrário, que o Senhor venha multiplicar uma vez mais, para a tua honra e para o louvor do teu nome, Jesus. Papai querido, se porventura houver algum dos teus filhos, Senhor, que está desempregado aqui nessa hora, o Senhor me faz também orar por ele. Papai querido, abre a porta de emprego sobre a sua vida, sobre a sua família. E Deus, e que a sua família seja alcançada nesta área para o louvor e glória do teu nome, no nome santo de Jesus. Nós te oramos e nós agradecemos ao Senhor. Amém. Você tem liberdade para ofertar na casa de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, vamos colocar em pé, vamos continuar adorando o Senhor, porque só Ele é digno. Aleluia. E Ele está aqui nessa manhã. Ele quer falar no seu coração. Ele quer encher o seu coração com a graça dEle. Aleluia. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos
chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, oh, oh. Larará, larará, larará. Larará, 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 larará. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. E é aqui que eu me sinto muito bem, e é aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. E é aqui que eu me sinto muito bem, e é aqui que eu me sinto muito bem, e é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. E é aqui que eu me sinto muito bem, e é aqui que eu me sinto muito bem, e é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. Nós adoramos aquele que faz nos teus anjos, nós adoramos aquele que faz, somos seus ministros. Nós adoramos aquele que faz, feito aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz, somos seus ministros. Nós somos seus ministros. Não negue o seu povo, nós somos seus ministros.
deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. O que dizer, o que fazer quando ele vem? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos hoje. O que dizer, o que fazer quando ele vem? Aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui, faz de novo, faz de novo. O seu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O seu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O seu povo clama-te. E o que dizer, e o que fazer quando ele vem? Aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui, e o que dizer, e o que fazer quando ele vem? Aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui, e a igreja faz de novo, faz de novo. O seu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O seu povo clama-te mais uma vez. Vamos dar um aplauso no nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Oh, Senhor, Tu és tudo na nossa vida, Jesus. Obrigado, Pai, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Irmãos, nesse momento vamos estar orando pela família. Você que está perto da sua família, vamos dar as mãos, vamos orar, vamos apresentar nossa família a Deus. Convido aqui a minha família, meus filhos. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Oh Deus, como Tu és maravilhoso, Jesus. Oh Deus, Tu és misericordioso, Senhor. Aleluia. Como é bom estar na Tua presença, Jesus. Como é bom estar na Tua casa, Jesus. Aleluia. Irmãos, vamos fechar nossos olhos. Vamos entregar nossa família a Deus em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nesse momento, Senhor, nós estamos aqui para Te adorar, Senhor. Nós queremos, Pai, Te apresentar nossa família, Senhor, a Ti. Te apresentar, Senhor, nossos filhos. Te apresentar, Senhor, a nossa casa, Pai. Oh Deus, se faz presente em nosso lar.
Que o Senhor seja o seu centro da nossa casa. Que o Senhor seja a nossa base, nosso alicerce, Deus. Nós vamos te apresentar cada família, Senhor, da comunidade, Pai. Que o Senhor possa abençoar cada família aqui representada, Pai, no nome do Senhor Jesus. Abençoando também, Senhor, aqueles que não puderam vir nesse domingo. Que o Senhor possa guardar, livrar de todo mal. Que o Senhor possa abençoar cada família de Imperatriz, cada família do bairro Santa Rita, Pai. Abençoar cada família de cada bairro, de cada cidade, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor, Deus, guarde e livre de todo mal, Pai. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, nossos pastores, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa abençoar a sua família também, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos te agradecer, Senhor, por estarmos aqui reunidos em teu nome, Senhor, para te adorar e celebrar o teu nome, Jesus, porque só tu és digno, Senhor. Tu és o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Jesus. Aleluia, Senhor, você faz presente nesse lugar, Pai. E abençoa, Senhor, a cada pessoa, Senhor, que esteja afastada da tua igreja, Pai. Que o Senhor possa guardar e livrar de todo mal, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você que está aí perto, vamos dar um abraço em nome da família, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Ontem nós tivemos 2 momentos muito importantes, 2 cultos especiais. Cadê os homens, gente? Nós tivemos a nossa rede especial de homens ontem. Eu ouvi dizer que esses homens aí arrasaram ontem. Fizeram bonito, olha isso, que bênção, gente. Amém. Mas as mulheres também não ficam para trás não, né? Não, jamais. Então nós queremos dar alguns avisos, mas antes de dar os avisos, a gente gostaria de mostrar um pouquinho das nossas reuniões ontem, amém, queridos? Ontem à noite, a nossa rede de mulheres, a nossa rede de homens. Vamos lá. Não sei se a Jéssica está me ouvindo ali. Assim foi a nossa rede de mulheres ontem, na casa da irmã Betânia, do irmão Léo. Essa foi nossa preletora ontem, gente. Amém, irmãos. Foi bênção demais a rede de mulheres ontem, lá na casa da irmã Betânia, do irmão Léo. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ver. Deu certo, Léo? Vamos ver então a rede de homens. Churrasco de carne moída. Foi bênção, gente. Bênção demais. Vala, deu ruim. Depois dos comerciais nós mostraremos a rede de homens. Porque deu um revestrez ali na internet. Mas vai dar certo, irmão. Amém. Bom, eu queria nesse momento dar alguns avisos importantes para você, né? Amanhã, segunda-feira, nosso dia da família. Amém, irmãos? Na verdade, todos os dias são dia da família. Mas amanhã, especialmente, faça algo legal com a sua família. Faça algo interessante com a sua família. Faça o culto com seus familiares, irmãos, e coloque lá no grupo, tem sido uma bênção. Faça o seu culto doméstico lá com sua família, coloque no grupo. A irmã Iriné, toda semana ela coloca lá, meu culto familiar, amém, glória a Deus. Vamos colocar os demais também, né? Vai ser bênção. Nós também fazemos, nosso culto lá em casa é diferente, só nós 2 e o resto é online. Todo mundo longe, mas nós fazemos, toda segunda-feira, e é bênção demais, amém, irmãos? Terça-feira, dia de discipulado, amém, irmãos? Esse dia é importante. Quarta-feira também, dia de discipulado. Você que não está discipulando ninguém, vamos lá. E quarta-feira nós temos os nossos cultos, irmãos. Começamos então,
reiniciamos nossos cultos. Então, quarta-feira estamos reunindo lá na Vila Redenção. E quarta-feira estaremos reunidos aqui também. Diga aí para o irmão que está do seu lado, diga: ei, tu mora onde? Tem culto aqui. Quarta-feira. Se você mora lá pro lado da Vila Redenção, tem culto lá. Se você mora na banda de cá, tem culto aqui. Amém? Terça, quarta-feira, às 19h30, estaremos aqui com uma palavra do céu para a sua vida. Amém, irmãos? Então não falte, não esqueça, quarta-feira, dia de culto. Aqui e lá na Vila Redenção. E futuramente teremos outros polos também. E vai ser bênção demais. Quinta e sexta-feira nós temos os nossos GMs aqui no bairro. Em vários locais da cidade estaremos reunidos como igreja, em nome de Jesus. Amém? E sábado nós estaremos então, ontem teve a rede de mulheres, a rede de homens, e sábado a gente vai juntar todo mundo e fazer a rede de casais. Amém, irmãos? Sexta-feira nós faremos a nossa rede de casais, aliás, sábado, a sexta-feira está difícil aqui, né? Sábado nós teremos a nossa rede de casais, então prepare seu coração, vem coisa boa por aí, em nome de Jesus. E nós estamos orando aqui para os jovens casarem, amém, irmão? Vamos orar, irmão, vai dar certo, glória a Deus. Amém. Então sábado, rede de casais e rede de jovens, em nome de Jesus. E eu estarei entrando em contato com os casais durante a semana para a gente alinhar em relação ao nosso jantar de casais, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. E sábado, domingo estaremos aqui juntos, celebrando o nosso Deus às 9h30 da manhã, porque Deus é bom e a sua misericórdia se renova todos os dias. Amém, irmãos? Glória a Deus. Bom dia, graça e paz. Quantos estão felizes nessa manhã, amém? O salmista disse: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. E ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? A casa do Senhor é o lugar onde se reúne o povo de Deus. Pode ser um prédio como esse, pode ser debaixo de um pé de manga, pode ser numa garagem de uma sala, de uma casa, mas aonde o povo de Deus se reúne, ali se torna a habitação da presença de Deus, porque Deus habita no meio do seu povo. Amém? Deus não mora nesse prédio. Deus mora em nosso meio quando nos reunimos. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Irmão, nós estamos no ciclo de frutificação, ciclo gerar. Amém, queridos? Então, cada grupo missional de multiplicação está refletindo, orando, jejuando para a geração de novas pessoas para Cristo, para a conquista de vidas para Deus. E nessa semana agora, tem a programação normal, rede de casais, de jovens, mas no outro domingo, nós vamos fazer então o culto do amigo, amém? Então nós teremos um almoço especial. Irmãos, eu quero emagrecer, mas tudo nessa igreja tem comida. E o pior é que todo mundo gosta desse negócio, né? Crente tem que vigiar, né, irmão? Com a boca. Amém. Então, irmãos, eu quero saber quem é o segundo colocado, né, no rango, porque o Wilson é o primeiro. Irmãos, então, queridos, nós vamos então fazer o evento de colheita, o evento ponte, o culto do amigo, e nós vamos trazer todas as pessoas que nós temos orado, jejuado e convidado e pregado para essa grande reunião do culto do amigo. Amém, queridos? Desse próximo domingo, no outro. Então, eu percebi que por algum motivo, os grupos missionais, as ministrações não estão sincronizadas como deveria estar. Então, algumas pessoas saltaram a introdução. Já foram para a primeira lição. Então, você vai voltar para a introdução. Quando você acabar com a terceira lição, você vai voltar para a introdução para dar tempo, para que todos estejam na mesma direção.
Amém, querido? Todo mundo entendeu? Por favor, entenda direitinho isso aí. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Irmãos, continuem orando, jejuando, intercedendo e falando para as pessoas, para a gente ter esse momento. E o ciclo do gerar não termina com a oração dos 3. Depois que nós terminarmos, nós vamos continuar semanalmente com a cadeira vazia. Então, uma outra etapa, continuamos trazendo pessoas novas para nossas reuniões em nome de Jesus. Glória a Deus. E possivelmente essa semana, o irmão Léo e o irmão João Marcos vão estar começando um novo GMM. Amém? Glória a Deus por isso. Ele está pegando o João Marcos como anfitrião, o Eduardo como auxiliar dele. Amém? Eu falei, fala com o novinho, com a Elane, antes de você confirmar o discípulo lá. Fala com os líderes. Amém? Então, queridos, o importante é nós espalharmos a palavra de Deus. Amém? Sem barreiras, sem barreiras. Em nome de Jesus. Quantos estão felizes por isso? Diga glória a Deus. Amém. Já deu a televisão aqui, não vai mostrar nada, vai ficar só aqui no Olerix. Hoje não deu? Certo. Amém. Vamos ficar em pé nesse momento, queridos. Dá para colocar o slide? Amém. Glória a Deus. Amém. Gostaria que você, antes da gente orar pela palavra, gostaria que você levantasse a sua mão, colocasse a sua mão. Ah, tá. Bom, gente. Antes da gente orar. Cadê a Isabela? Tá. Quantas crianças pré-adolescentes nós temos aqui entre 11 anos e 13 anos? Levante a mão. Quem tem aqui de 11 a 13 anos? Levanta a mão. Maria Luísa. Ian. Tem mais alguém? Cadê a Giovana? Tem 10? A Sara também. Tá. Não, e o Ian? O Ian? Não, mas o Ian pode incluir. Quantos anos tem a Mariana? 14? Então fica aqui. A Mariana fica aqui. As mulheres são mais amadurecidas. Tem quantos anos a Sara? 13. Então esses acompanham a irmã Adriele. E tem as crianças. E as crianças? Quantas crianças temos aqui de 10 anos para baixo? Tem as crianças, algumas crianças. Se tiver 3 já é suficiente. A Giovana acompanha a Adriele. Tem material para as crianças? Tem ou não? Amém. Irmão, nós precisamos melhorar essa reunião das crianças no domingo. Fazer desse dia uma reunião grande com as crianças. Amém? Agora está aí as crianças aí, algumas que vieram sem ter o seu momento especial. Amém? Então vamos trabalhar para a gente melhorar essa reunião, queridos. Vamos dar lanche para as crianças no domingo. Dar bombom, bolo, guaraná, suco. Fazer tudo que é feito no meio da semana. Porque, por incrível que pareça, a reunião mais sem graça para as crianças é a reunião de domingo. Ninguém está recebendo, não tem uma equipe, não tem lanche, não tem guaraná, não tem bolo, não tem chocolate. É a reunião mais pífia. É domingo.
Na célula, no GM tem a festa, tem lanche, tem tanta coisa, e no domingo não tem nada para as crianças. Temos que melhorar isso. Tem recursos para isso, tem dinheiro para isso, porque as crianças é prioridade. Amém, queridos? Vamos trabalhar com as crianças, vamos fazer uma equipe, vamos fazer recepção, vamos fazer uma grande reunião, tem sala, vamos comprar mais cadeira, mais mesas. As crianças precisam vir, delas é o reino de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém. Vamos orar então? Levante sua mão. Amém. Se você conhece alguém que está doente, alguém enfermo, vamos apresentar ao Senhor. Se você está doente, coloque a mão na sua enfermidade, se você puder. Vamos apresentar a Deus as pessoas que estão sofrendo alguma enfermidade. Senhor Deus, nós sabemos que Tu és o Senhor, Jeová Rafá, o Deus que cura. Tua palavra diz que verdadeiramente o Senhor tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e pelas Suas pisaduras somos sarados. Pai, não temos, Senhor, arrogância de pensar que vamos tratar nossas doenças apenas com remédios, mas nós queremos apresentar a Ti as nossas necessidades, reconhecer que precisamos da Tua bênção. Meu Deus, e oramos pelos doentes, oramos pelos enfermos, pedimos a cura dos doentes, a libertação nessa manhã, nessa hora. Visita, Senhor, essa pessoa que está aqui sofrendo a enfermidade, a doença, trazendo, Senhor, a Tua cura e a restauração, em nome de Jesus. Também oramos por aqueles que estão hospitalizados ou em suas casas. Pedimos, ó Deus, a cura, o livramento, o Teu milagre no corpo, o Teu milagre, Senhor, nos membros do corpo, em nome de Jesus. Meu Deus, faz os Teus milagres, Senhor, meu Pai, no corpo, os Teus milagres no organismo, Senhor, transformando, Senhor, curando, sarando. É a nossa oração nessa hora, Pai, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor venha estar falando aos corações através da Tua palavra nessa hora, dando entendimento, dando, Senhor, graça e abençoando para que todos, Pai, recebam da Tua presença, do Teu Espírito, ainda mais nessa manhã, mais de uma porção de Ti, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Lucas 13, no versículo 9 até o 17. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, Almeida Corrigida Fiel, em Lucas 13, 9 a 17. Vamos mostrar alguns versículos na NVI, aqui no Data Show, na tela. Então vamos ler juntos. Versículo 9. O versículo 9 é só para a gente lembrar o que nós falamos a semana passada. Porque, aliás, semana passada não, na vez passada que nós lemos Lucas, hoje estamos voltando para Lucas. Amém. Versículo 9. E se der fruto, ficará, e se não, depois mandará cortar. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. E andava curvada. E não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, o governador, o líder da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão, no meio de todo mundo ele disse: 6 dias há em que é mister trabalhar,
Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Versículo 15. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós seu boi ou jumento, e não o levais a beber? Jesus não se ofendeu não, porque foi repreendido publicamente e também respondeu publicamente. Versículo 16. E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Amém. 17, né? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém? Obrigado, você pode se assentar. Irmãos, eu estou tendente a pensar que hoje é uma reunião diferente. Esse final de semana é um final de semana diferente para nós. Desde ontem, o que aconteceu ontem e o que está acontecendo hoje. Normalmente eu costumo, quando é possível, e às vezes é possível muitas vezes, eu costumo dar o tema da pregação para os irmãos que vão cantar, para cantar músicas que têm a ver com o que eu vou falar, para que nós estejamos reunidos em unidade e andando na mesma direção. Mas hoje eu não dei tema nenhum para ninguém, mas as coisas estão indo na mesma direção, sem que eu tenha feito nada para que isso acontecesse. E o nosso tema, não só um culto, mas a presença. Mas a presença. Essa mulher que o texto fala, frequentava a sinagoga. A sinagoga não é a mesma coisa que o templo. O templo, em Jerusalém, era um lugar de sacrifício, onde os sacerdotes serviam, onde se faziam as grandes festas, e todo ano as pessoas precisavam ir àquele lugar, ao templo em Jerusalém, pelo menos umas 3 vezes no ano. E uma das vezes que as pessoas iam era justamente na Páscoa. Bom, então a sinagoga não é o templo, um templo como o templo de Jerusalém. Sinagoga eram várias, vamos dizer assim, igrejinhas, vários templinhos, lugares menores, que os judeus usavam para oração, para estudo bíblico, e se tornou um centro comunitário, onde as pessoas se reuniam e conviviam socialmente. E as sinagogas, elas se tornaram necessárias por causa da destruição do templo. Quando o templo foi destruído a primeira vez, então os judeus ficaram sem um lugar para reunir, como era de costume. Então aí eles se espalharam pela nação, pelos lugares que eles moravam, levantando esses lugares chamados sinagogas, que também poderiam ser chamadas de igrejas, porque significa um lugar de reunião, de assembleia, lugar de encontro das pessoas. E essa mulher, ela há muito tempo frequentava a sinagoga. Ela frequentou a sinagoga durante, creio eu, muitos anos, porque fazia 18 que ela era enferma, que ela tinha uma enfermidade na coluna. E então fazia tempo que ela participava de uma sinagoga, mas ela só foi curada, liberta, no dia que ela foi na sinagoga e encontrou Jesus. Por isso, a presença é mais importante
mais necessária do que simplesmente fazer o culto. Amém? É a presença que faz o milagre e a libertação na vida das pessoas. Então não basta só o culto, é preciso a manifestação da presença de Deus, da presença de Jesus. Então nos versículos 10 a 13, diz assim: certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito, era uma doença espiritual, tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da tua doença ou da tua enfermidade. Então ele impôs as mãos, imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. No dia que ela foi na sinagoga, que Jesus estava, ela foi curada. Você pode dizer glória a Deus? Então eu chamo a sua atenção, que o importante da reunião do culto, da reunião da igreja, é a presença de Jesus. Se Jesus não estiver presente no culto, não seremos livres de verdade. Não seremos livres de verdade. A realidade de um culto ou uma reunião, mesmo religiosa, sem Jesus, é que tudo pode parecer bonito, até ser bonito, bem feito, bem organizado. Mas, no final das contas, não haverá salvação e libertação sem a presença de Jesus. Será que Jesus está presente em todas as nossas reuniões que nós fazemos em nome dele? Será que Jesus está presente em todas as igrejas que estão se reunindo por aí, pelo Brasil afora? Será que, apesar de bonito, além de bem feito, além de emocionante, será que Jesus está presente? Então, será que Jesus está em nosso meio quando nós estamos reunidos, presente, se manifestando, se movendo em nosso meio? Porque para haver libertação, para haver salvação, é preciso que Ele esteja presente. Sem Ele presente, as coisas continuam do mesmo jeito, sem mudança, o tempo todo. Então eu quero repartir com você algumas evidências de um culto sem e com a presença de Jesus. Nós vamos começar falando de uma reunião ou de um culto sem a presença de Jesus, e no final vamos concluir falando de um culto, como ter um culto com a presença de Jesus. Então a primeira verdade sobre isso: Jesus não está presente quando pessoas que se reúnem demonstram estarem acostumados com o sagrado. O costume com o sagrado das pessoas quando se reúnem, quando a pessoa, ela se acostumou, ela já vem no automático para a reunião. Normalmente, quando pessoas vêm assim para o culto, acostumado com a reunião, louvor, pregação, cântico, normalmente Jesus não se manifesta na vida dessa pessoa. A presença de Jesus não é sentida por essa pessoa. Às vezes alguém do lado pode estar em lágrimas, se derramando, mas ela está insensível, porque tudo é comum, ela já se acostumou com tudo. O pastor Jeremias, lá de Minas Gerais, ele conta que, já contei isso aqui, mas eu vou repetir, ele estava no evento da denominação dele,
que é uma igreja presbiteriana, e eles resolveram ir numa igreja pentecostal. E ele é tradicional, presbiteriano. Mas ele é meio presbiteriano, meio renovado, né? Aí ele foi numa igreja pentecostal. Aí lá nessa igreja, quando ele estava ali louvando, aí o irmão do louvor começou a cantar uma música que não parava nunca, a mesma música, né? E aí mas rapaz, ele pensando com ele mesmo, mas que coisa repetitiva, que coisa chata, a mesma música, e o irmão do louvor repetindo a mesma música. E aí chegou a hora da oferta. Aí o irmão que pegou para falar da oferta disse assim: irmão, será que nós temos ladrão aqui? Porque quem é dizimista, quem não é dizimista é um ladrão. Ele falou desse jeito. Eu não ensino isso aqui, mas lá nesse culto foi desse jeito. Você não é dizimista, você está roubando, irmão, e não sei o quê, e pá, e ele, mas rapaz, isso é jeito de falar de dízimo com a igreja. O pastor Jeremias contando. Aí nós da pregação, aí o pastor só sabia falar assim: olha para Jesus, olha para Jesus. Ele dava um rodeio, olha para Jesus. Ele disse: mas rapaz, só fala, olha para Jesus, não tem nem mais nada para falar esse pastor. E ele estava assim. Aí quando todo mundo saiu do culto, aí ele reuniu lá com os 3 amigos deles, pastores, disse assim: rapaz, mas que culto. Aí se preparou para meter a lenha. Aí o outro irmão assim chorando disse: pastor, esse culto, obrigado, porque o Senhor me trouxe nesse culto, porque fazia quase um ano que eu não entregava uma oferta, um dízimo na igreja, e hoje, pastor, Deus me disse: entrega, e eu fui lá, pastor, chorando, entregando uma oferta especial. Eu também assim, quebrantado, pastor, quanto tempo que eu não olhava para Jesus, mas hoje eu ouvi essa palavra e eu vi a glória de Jesus. E o outro falou: oh, pastor, eu senti a presença de Deus no louvor, eu fui quebrantado. Aí ele disse: meu Deus, onde é que eu estava? Que o Senhor veio, falou com esse, falou com aquele, falou com outro, e eu não senti nada. Tem misericórdia de mim, Senhor. Essa foi a oração dele. Porque ele estava ali como um crítico, ele estava ali como um teólogo, ele estava ali como alguém que sabia muito, e ele não se dispôs à presença de Jesus naquele lugar, usando pessoas simples. Você pode dizer glória a Deus? Então, queridos, nós precisamos nos abrir ao Senhor, a renovação do Evangelho, ao mover do Espírito Santo. E quando a gente vier para o culto, precisamos vir com essa expectativa, que nós vamos adorar, que nós vamos engrandecer o Senhor, que nós vamos receber a sua palavra, a sua presença. Queridos, e quando começa o culto, então esqueça tudo ao seu redor e olhe para Cristo, coloque seus olhos em Cristo e se derrame na presença dEle, que com certeza você vai ser cheio do Espírito Santo. Você pode dizer glória a Deus? Precisamos sair da rotina religiosa, irmãos, da rotina de estarmos na igreja como só mais uma reunião, só mais um dia. Temos que nos inquietar de novo pela presença de Deus e voltarmos a ter expectativas de quando nós nos reunimos, que há um derramado do Espírito Santo e que pessoas vão ser libertas do poder de Satanás. Você pode dizer amém? Nós precisamos elevar em nosso coração a expectativa não do homem, não de quem vai pregar, vai cantar, mas elevar nossa expectativa do que Deus vai fazer, do que Deus pode fazer, e estarmos abertos a novos ciclos de Deus em nossas vidas. Cadê a irmã Fátima? Ainda está contando a oferta? Eita, oferta demorada para contar. É muito dinheiro, irmãos. Oh, Jesus. Como é que vamos resolver isso? Os irmãos não podem estar aqui faltando na hora da palavra. Temos que resolver isso. Vamos voltar para o final do culto, a oferta. Aí todo mundo participa do culto normalmente.
É o jeito. Mas voltando aqui, queridos, a Bíblia diz que o Senhor não está longe. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nosso meio. Se nós buscarmos o nosso Senhor de todo o coração, nós vamos encontrar. Se você buscar o Senhor de todo o coração, você vai encontrar. Então, o que diz Jeremias 29, do 12 ao 14? A palavra diz assim: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Jeremias 29, 12, 14a. Então, o que é necessário, queridos, é uma disposição, é uma entrega, é um buscar de todo o coração, para que o Senhor venha, para que o Senhor se manifeste, para que o Senhor se revele, para que o poder de Deus se manifeste, para que aqueles que estão presos pelo cativeiro dos demônios de Satanás sejam livres, sejam libertos. Mas nós temos que buscar de todo o nosso coração. Não podemos achar uma coisa comum, rotineira, mas precisamos desse renovo do Evangelho dentro de nós e do mover do Espírito de Deus, que vem a um coração que busca, um coração que se abre, a um coração que clama pela presença do Senhor. Você pode dizer amém? Segundo, outro lugar que Jesus não está presente. Ele não está presente quando os sentimentos e as emoções se tornaram o centro, o principal motivo de se estar em uma igreja. Naqueles dias de Jesus, uma religiosidade de regras fazia as pessoas se fecharem à presença e à libertação dos cativos. Aquele príncipe da sinagoga, ele não aceitou que a mulher fosse liberta, porque era um sábado. Na perspectiva dele, era errado Jesus curar no sábado. Não deveria ter manifestação de cura de Deus, de cura no sábado, porque o sábado não era para se fazer nada, só para descansar. É isso que passava na cabeça dele. Então, por causa da regra, por causa do costume, ele não queria que Jesus fizesse um milagre e libertasse aquela mulher, que há 18 anos estava cativa, 18 anos estava vivendo encurvada por um espírito maligno, um espírito de Satanás, que se alojou ali na coluna daquela mulher. Hoje, tem um empecilho semelhante, que são os sentimentos das pessoas. Um grande engano de nosso tempo é que muitos hoje estão indo às igrejas, não pela presença e manifestação libertadora de Jesus, mas com sede de serem autenticadas em seus sentimentos. O que é válido para elas é serem apoiadas, aprovadas no que sentem. Pessoas estão fazendo o seu sentimento o centro de sua vida. Vivemos hoje num tempo em que as pessoas são incentivadas a viverem e a serem satisfeitas em seus sentimentos, preenchidas em seus sentimentos, respondidas e aprovadas em seus sentimentos. O sentimento das pessoas está no centro de suas vidas. E aí, as pessoas nascem biologicamente um homem, mas aí elas estão sendo ensinadas com o tempo que elas nasceram biologicamente um homem, mas na verdade é uma mulher.
E se elas se sentem uma mulher, então elas devem ser respeitadas em seus sentimentos. E vice-versa. Mesma coisa acontece com o homem. Então muitas pessoas chegam em algumas igrejas e elas são homossexuais. E elas vão para a igreja. Então tem igrejas que estão se especializando em ser igrejas inclusivas. Então as pessoas que têm um sexo biológico, mas se sentem de outra maneira, tem algumas igrejas que existem para autenticar o sentimento da pessoa, para apoiar a pessoa nos seus sentimentos. Então as pessoas, elas estão ali porque os seus sentimentos são aprovados. Então elas são recebidas, elas são então aceitas do jeito que elas são, do jeito que elas sentem. E aí então essas igrejas, elas têm crescido em São Paulo, têm crescido no Rio de Janeiro, têm crescido em Nova York, têm crescido em várias partes do mundo, porque as pessoas estão cultuando a partir dos seus próprios sentimentos. O seu sentimento é o centro de suas vidas. Elas querem apoio e elas querem aprovações, serem aprovadas. Mas o que acontece? Que esses ambientes, que as pessoas se sentem bem, não é um ambiente onde as pessoas são libertas dos espíritos de Satanás. Porque nesses locais, o centro, o mais importante não é a presença de Jesus e nem o poder do evangelho transformador de Jesus. Porque é verdade que qualquer pessoa pode vir ao culto na igreja, participar das reuniões da igreja do jeito que está, do jeito que é, do jeito que sente. Mas também é verdade que o Senhor que recebe é o mesmo Senhor que liberta, é o mesmo Senhor que quebra as cadeias de Satanás e que endireita as pessoas e as fazem andar de acordo com a glória de Deus e com a dignidade pelas quais foram criadas. Você pode dizer amém? Então, um lugar onde os sentimentos reinam, os sentimentos são as coisas mais importantes, Jesus está fora, não está nesse culto. Ah, mas ali as pessoas choram, mas ali as pessoas se emocionam, tudo é feito de forma que as pessoas ali se sentem bem, é verdade. A música toca a alma, lágrimas caem dos olhos, ali há aquele sentimento de amor, e as pessoas vão se sentir bem. O homem é o centro, mas Jesus não está ali. Jesus não está ali, porque onde Jesus está, existe a libertação, existe a transformação, novidade de vida, existe quebrantamento, existe salvação, existe gente que se levanta para adorar a Deus em espírito e em verdade. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Grave isso no seu coração. O que identifica a presença de Jesus em um lugar não são os sentimentos ou as emoções sentidas, mas a libertação das pessoas de si mesmas, que é o poder de Satanás, que é o poder que Satanás usa para escravizá-las. Satanás escraviza quando o sentimento está no centro, quando o eu está no centro. Então, o lugar que a presença de Deus se manifesta, as pessoas são libertas de si mesmas, e o diabo não tem mais poder sobre as suas vidas, porque aquele que está com Cristo, o diabo não tem poder sobre elas. Você pode dizer amém? Terceiro, Jéssica, uma religiosidade centrada para dentro impede a presença de Jesus e a libertação das pessoas. Irmãos, essa religiosidade centrada para dentro são coisas que nós somos tentados o tempo todo. Nós aqui, eu, você, somos tentados o tempo todo de vivermos
a nossa fé apenas para nós mesmos, ou para a igreja, ou para dentro. Versículo 14. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar, venham para ser curados nesses dias, e não no sábado. Você imagina, queridos, que esse príncipe da sinagoga, esse governador da sinagoga, ele viu Jesus fazendo milagre e ele repreendeu Jesus na frente de todo mundo. Ele passou uma lição ali em Jesus na frente de todo mundo. Porque Jesus feriu a religiosidade dele. Jesus incomodou ele na sua religiosidade, na sua agenda. Ele foi confrontado ali e ele se indignou. E ele, na frente de todos, ele quis colocar Jesus no eixo. Quis colocar Jesus da maneira que ele pensava que tinha que ser as coisas. Mas para que Cristo veio, irmãos? Para que Cristo veio? Para buscar e salvar o quê? O que se havia perdido. E depois João apóstolo, ele diz assim: o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E aquela mulher estava debaixo de uma obra do diabo, 18 anos doente, por causa de um espírito de enfermidade. Jesus estava ali para cumprir a sua missão, em qualquer hora, em qualquer lugar e em qualquer dia, seja segunda a sexta, seja domingo a sexta ou sábado, qualquer dia, ele estava ali para cumprir a sua missão. E os mandamentos é dele, e ele deu o mandamento por causa do homem, e não o homem por causa do mandamento. Então o mandamento não pode ser contra a libertação. O mandamento não pode ser contra o serviço que glorifica a Deus. O mandamento não pode ser contra a misericórdia. O mandamento não pode ser contra o amor. É a religiosidade, a hipocrisia que faz com que o mandamento se torne contra a obra de Deus. Mas ali estava o próprio autor dos mandamentos, que sabe o que é os mandamentos, fazendo a obra de libertação no sábado. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, mesmo de forma inconsciente, na sua religiosidade, aquele chefe da sinagoga estava se levantando contra Jesus. No culto, na reunião da sinagoga, na reunião da igreja, podemos dizer assim, ele estava indo contra a missão de Jesus, a obra de Deus. Queridos, muitos cristãos são a principal causa que impede pessoas de serem libertas de Satanás, por causa de suas agendas pessoais voltadas apenas para si mesmos, sem se abrir para olhar e buscar os de fora dela, que também precisam da presença de Jesus. Se Jesus fosse na onda daquele governador da sinagoga, daquele líder da sinagoga, aquela mulher não seria liberta. Se Jesus se colocasse nessa visão interna, visão religiosa daqueles homens, daquele homem, daquela sinagoga, não haveria ali a transformação daquela mulher. Muitas vezes, irmãos, os cristãos estão contra as obras de Cristo. Nós cristãos, muitas vezes nós estamos atrapalhando a obra de Deus na vida das pessoas. Isso não é uma coisa incomum. Quando as mulheres trouxeram as crianças para tocarem em Jesus, para Jesus tocar nelas, os discípulos quiseram impedir as crianças, e ele disse: parem, não impeçam, deixe as crianças virem a mim. Então não é de hoje que muitas vezes nós, por causa da nossa religiosidade, das nossas agendas, preocupações pessoais,
Pastor, por que preocupações pessoais? Porque, queridos, no sábado aquele homem disse que era proibido Jesus curar. Mas, entretanto, no sábado, como o próprio Jesus disse, se eles vissem um animal preso sem comer, eles iam lá, tiravam o animal ali do laço e levavam para tomar água, levavam para comer. Num sábado, não importa a hora, se por acaso algum animal daquelas pessoas estivesse doente ali, tivesse caído em algum lugar, eles tiravam e levavam para um lugar seguro. Então eles estavam preocupados com seus interesses, mas quando era o interesse de uma mulher, de uma pessoa, aí eles se levantaram contra. Então, queridos, muitas vezes nós cristãos estamos olhando para a nossa igreja, olhando só para dentro, só para nossas agendas, e muitas vezes isso faz com que as pessoas continuem escravas, dominadas por Satanás, porque nós estamos sendo um atrapalho para elas. Nós estamos nos tornando um tropeço para elas. Olha só, irmãos, o que Gandhi foi um dos maiores líderes da Índia e que buscou a libertação da Índia, da Inglaterra, do domínio inglês, através de usar a não violência. E ele aprendeu isso com Jesus. Trabalhar pela libertação do seu país sem violência. E Gandhi disse isso. Eu gosto do seu Cristo sobre nós. Eu gosto do seu Cristo. Não gosto dos seus cristãos. Seus cristãos são tão diferentes do seu Cristo. E ele disse, se não fossem os cristãos, eu seria um cristão. Se não fossem os cristãos, eu seria um cristão. Olha aqui para mim, irmãos. O cuidado com os animais daqueles dias dos fariseus falam hoje dos nossos interesses, com nossas coisas ou com aquilo que são nossas preferências pessoais. Como foi nesse episódio na sinagoga. E o fato é que corremos o risco de estarmos preocupados com nossas coisas do que com a libertação dos cativos por Satanás. Se os cristãos, falo isso com temor e tremor, e principalmente os pais, não acordarem da religiosidade fechada em si, sem Cristo, e os oprimidos, poderão se transformar em instrumento de Satanás para afastarem pessoas e até os seus próprios filhos da presença e salvação de Cristo. Irmãos, o primeiro campo missionário de todo cristão começa na sua família. E muitos estão falhando. Estão se tornando uma pedra de tropeço para os seus filhos, atrapalhando os seus filhos de se aproximarem de Cristo, por causa das suas próprias agendas pessoais e até religiosas. Se nós não cuidamos da nossa família espiritualmente, como cuidaremos dos de fora, dos de longe? Estamos correndo muitas vezes esse tipo de risco, com a nossa religiosidade e preocupação apenas com as nossas próprias coisas. Então, olha aqui para mim, queridos, nós temos que decidir hoje, se a nossa caminhada de fé, se vamos continuar mantendo uma rotina religiosa com nossas preferências pessoais, ou se vamos dar preferência à libertação dos cativos. Porque ali Jesus rompeu com a preferência do pastor da sinagoga. Jesus rompeu ali com a preferência daquela sinagoga, daquela igreja, para libertar uma mulher cativa, 18 anos, por Satanás. Ele teve que confrontar, porque aquela mulher ali era mais importante do que os interesses de cada pessoa que estava ali naquele culto, naquele encontro. Temos que decidir hoje se vamos continuar vivendo nossas preferências ou se vamos nos aliar a Cristo pela salvação de nossas casas e de outras pessoas,
de nós encararmos isso com maior responsabilidade, nós encararmos isso com mais atenção. E não ficarmos apenas preocupados em ir para lá, ir para cá, de correr, de fazer, e de às vezes pensarmos só em reuniões internas da igreja, mas o fato que nós precisamos ser um instrumento de Deus para que pessoas oprimidas do diabo sejam livres em nome de Jesus. Qual é o clamor do coração de Jesus Cristo? Versículo 15 e 16. O Senhor lhe respondeu: hipócritas. Quando ele disse: não venham ser curados no sábado, venham ser curados nos outros dias, deixa para depois. Jesus disse, versículo 15: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água no sábado. Então esta mulher, uma filha de Abraão, amada por Deus, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, aquela mulher encurvada, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Uma vida não é mais importante que um boi, uma vida não é mais importante do que o dinheiro, uma vida não é mais importante do que um costume, uma vida não é mais importante do que nossos próprios interesses pessoais, uma vida voltada para dentro e somente para a igreja, uma vida não é mais importante no qual nós devemos nos dispor a ir até elas, a estar com elas, a orar com elas, a abençoá-las, a ajudá-las. Uma vida não é mais importante. Porque muitos são capazes de fazer horas extras e até passar madrugada no trabalho. De pegar as suas férias e entregarem para o trabalho. Entregarem para as suas preocupações. Mas muitas vezes não atravessamos a esquina para levar o evangelho a uma pessoa escrava de Satanás, nos vícios, nas drogas e no pecado. Então, queridos, o interesse de Jesus é libertar os cativos de Satanás. E nós devemos nos aliar aos interesses de Jesus. Quem comigo não ajunta, disse Jesus. Quem comigo não ajunta, espalha. Vamos ajuntar, vamos aliar com Jesus no seu plano redentor e salvador, repartindo a mensagem com outras pessoas, de perto e de longe. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Será que podemos nos deixar ser impulsionados pelo amor de Cristo, pelos que ainda estão escravos de Satanás? Para alguém ser liberto, não basta frequentar uma igreja por um longo tempo. Precisa ouvir a sua palavra e ter um encontro pessoal com Jesus. Amém? Como nós podemos ter a presença de Jesus em nossas reuniões, em nossos cultos, em nosso GMM, em nossas reuniões específicas? Como nós precisamos? Como nós podemos ter a presença de Jesus? Irmãos, eu sei que a gente precisa se preocupar com muitas coisas, organizar muitas coisas, mas não podemos esquecer o principal da reunião, que é a presença de Jesus. E como nós podemos ter a presença de Jesus? Então eu quero concluir dizendo algumas coisas importantes para termos a presença de Jesus na vida da igreja, em nossa casa, de tal forma que haja libertação dos oprimidos por Satanás. A primeira coisa que precisamos fazer, interceder. Diga interceder. Interceder é orar por alguém. Interceder é pedir pela reunião. Interceder é apresentar os líderes, os que vão louvar.
Interceder é apresentar a palavra que o pastor ou o irmão vai pregar naquele dia. Orar para que Deus dê sabedoria. Interceder para que haja despertamento na igreja para estar presente na reunião. Interceder para que as pessoas convidadas também nada impeça que elas estejam na reunião. Então nós precisamos interceder, apresentar a Deus a reunião, as pessoas, o acontecimento, quem vai ser ministrado. É dessa forma que vem a presença de Deus em um lugar. Interceder muitas vezes com oração e com jejum. Deixar de comer para interceder por uma vida necessitada. Porque o próprio Senhor disse que algumas cartas de demônios saem com oração e jejum. Jesus disse que quando Ele voltasse para o Pai, nós íamos precisar jejuar. Então, queridos, muitas vezes é orar com jejum e oração. Interceder pelas pessoas com jejum e oração. Você pode dizer amém? Temos que fazer uma guerra pela libertação dos cativos de Satanás. Uma guerra espiritual. Deixando de debater ideologias para falar de Jesus. Para apresentar Cristo às pessoas. Você pode dizer amém? Segundo, pregar o Evangelho. Não podemos deixar de falar do Evangelho em cada oportunidade que nos encontrarmos. Em cada momento que estivermos reunidos. Se falamos alguma coisa que agrada a alguém, tudo bem. Se a gente é simpático com as pessoas, devemos ser mesmo. Mas não devemos nos contentar só com essa capa. Nós precisamos apresentar Cristo para as pessoas. Irmãos, eu me surpreendi outro dia, quando eu entendi que não basta só pregarmos a Bíblia. Porque a Bíblia é a verdade, mas também a Bíblia é a mãe de todas as heresias. O diabo, quando tentou Jesus, ele usou a Bíblia. E tem muito falso mestre hoje usando a Bíblia de maneira corrompida, de maneira enganosa. Então a questão não é só pregarmos a Bíblia, porque lá também no Espiritismo se prega a Bíblia, na Macumba também se fala da Bíblia. Então o que nós temos que fazer é pregar o Evangelho. É o Evangelho que transforma, é o Evangelho que perdoa, é o Evangelho que salva, porque Cristo é o Evangelho. Você pode dizer glória a Deus? Temos que falar de Jesus para as pessoas. Da sua morte pelos pecados e da sua ressurreição para nos dar a vida eterna. Você pode dizer amém? Sabe por que Gandhi também não quis ser um cristão? Porque Gandhi não concordava com a mensagem que a salvação era só através de Cristo. Então a cruz de Cristo tornou-se para Gandhi um escândalo. Ele foi um grande homem, mas se ele morreu sem Cristo, ele morreu sem a salvação. Precisamos falar de Cristo para as pessoas. Eu tenho um compromisso, irmãos, aqui nesse púlpito, só pregar o Evangelho para vocês. E o meu compromisso é não trazer ninguém aqui nesse púlpito para pregar, cuja o centro não seja o Evangelho. E quando você for pregar em qualquer lugar que você estiver, a pregação que você deve fazer não é sobre você, não é sobre a igreja, é sobre Jesus Cristo. Você pode dizer amém? O Evangelho atrai a presença de Cristo, manifesta a presença de Cristo. E terceiro, aprendemos aqui nesse texto de Lucas 13, dar atenção aos de fora da igreja, ou dar atenção aos necessitados e aos doentes, aos cativos por Satanás. Ali estava todo mundo curado, estava todo mundo são, mas havia uma pessoa encurvada, cativa há 18 anos por Satanás. Jesus deu atenção para ela. Jesus chamou ela na frente de todo mundo, e Jesus disse para ela: seja curada da sua enfermidade. E colocou as mãos sobre ela, e ela ajeitou, aprumou a coluna, e ela foi curada. Você pode dizer glória a Deus? Precisamos dar atenção aos de fora.
aos que chegam na igreja, a recepção é principalmente para recebermos bem os que não são da casa. Eu nunca cheguei sem graça na casa da minha mãe. Na casa da minha mãe eu chegava de qualquer jeito e ela me aceitava, ela me recebia. De calça, de bermuda, sem camisa, de qualquer jeito. Eu chegava lá, a casa da minha mãe era a minha casa. Então aqui, queridos, é a sua casa. Aqui é onde nós cultuamos a Deus semana após semana. Mas o convidado é alguém que é estranho ao lugar, que não conhece todo mundo. Então nós precisamos receber bem as pessoas na porta, quando chegam aqui, principalmente os que não são da igreja. E receber durante o culto, e tratarmos e contactarmos antes dos cultos, e depois dos cultos, das reuniões nas casas, continuar contactando e conversando com as pessoas. Precisamos, como Jesus, dar atenção às pessoas que estão presas, escravas do pecado de Satanás, porque através disso, Ele vai libertar os cativos. Você pode dizer amém? Então nós precisamos, pelo menos dessas 3 coisas, para termos a certeza que Jesus vai estar presente em nossa reunião. Você vai pregar a palavra, você vai ensinar a palavra. Tire um tempo de intercessão, de pedir a unção, a presença de Deus. Amém. Não vamos nos contentar de só fazer a reunião, mas nós vamos querer a presença de Deus. Hoje eu tinha que terminar a mensagem, tinha que fazer os slides, mandar o slide para a Jéssica, a famosa. Mas eu pensei, antes de fazer isso, eu preciso interceder por essa reunião. Eu preciso ter um tempo de oração. Então a primeira coisa que eu fiz, porque se eu paro ali na frente do computador para continuar escrevendo, talvez eu ia pegar o tempo todo. Então a primeira coisa, fui orar pela reunião, pela presença de Deus, nessa manhã, nesse lugar. Tem vezes que Deus atende e se manifesta. Tem vezes que parece que Deus não atendeu e não se manifestou. Mas sempre alguém que tem sede e fome, o Senhor fala, o Senhor ministra, o Senhor transforma. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queria convidar você a ficar em pé nesse momento. Nós vamos cantar uma canção, juntamente aqui com o irmão Kevin, aqui. E nós vamos pedir a presença de Deus em nossas vidas. Vamos pedir o Espírito Santo que venha se manifestar em nossas vidas. E se Ele se manifestar em nossas vidas, se a presença de Jesus se fazer real em nossas vidas, nós vamos ser usados para a libertação dos oprimidos, dos cativos de Satanás. Porque onde Jesus está, a liberdade, ou seja, os cativos são libertos. Os cativos são libertos pelo poder da presença de Jesus. Ore a Deus e diga: Senhor, eu quero a tua presença. Eu quero, Senhor, o teu Espírito Santo em minha vida. Eu quero ser renovado pelo Evangelho. Ore a Deus e diga: Senhor, me enche com o teu Espírito Santo. Me enche, Senhor, da tua presença. Eu quero, Senhor, a tua presença em minha vida. Glória a Deus. Diga para o Senhor: Senhor, eu não quero me acostumar com a igreja. Eu quero a tua glória. Eu não quero, Senhor, me acostumar com os cultos. Eu quero cultuar o Senhor de todo o meu coração. Aleluia. Diga para o Senhor: eu não quero apenas ouvir a pregação. Eu quero ser transformado pela tua palavra. Eleve a Deus sua oração no seu lugar. Meu Jesus, Salvador.
com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra, cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Queremos a tua presença, Senhor. Queremos, Senhor, o teu Espírito Santo. Venha a tua presença, Senhor, em nosso meio. Venha a tua presença, Senhor, em nossas vidas. Venha a tua presença, Senhor, em nossos cultos. Venha a tua presença em nossas reuniões. Venha a tua presença, Senhor, em nossas casas, em nossas famílias. Senhor, nos abençoa, Pai, para levarmos a tua presença aonde formos, aonde estivermos, de tal maneira, Senhor, que os cativos de Satanás venham ser libertos, venham ser soltos das cadeias, libertos das prisões. Senhor, em nome de Jesus, Pai, desejamos a tua glória, desejamos, Senhor, a tua manifestação. Queremos mais de ti, Senhor. Queremos mais de ti, Senhor. Acende o fogo em nosso coração. Acende, Senhor, o fogo em nosso interior. Queima a tua palavra dentro de nós. Queima a tua palavra, Senhor, em nossos corações. Faz arder como fez com os discípulos no caminho de Emaús. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos o teu sopro. Renova-nos, Senhor, com o evangelho. Renova-nos, Senhor, com a tua presença, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, leva-nos à oração. Pai, conduze-nos, ó Deus, a termos comunhão pessoal contigo. Leva-nos, ó Deus, Senhor amado, a levarmos a mensagem, a palavra ao de fora, aos que estão distantes, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, venha a tua glória, Senhor. Abre os céus sobre nós. Desce chuvas do Senhor, chuvas de avivamento, chuvas de refrigério, de alegria, Senhor, e de paz aos nossos corações, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, nesse momento levante suas mãos. Vamos orar pelos os três amigos que queremos alcançar para Jesus, e queremos que sejam libertos. Comece a orar, a interceder por essas 3 pessoas, em nome de Jesus. Pai, nós oramos agora por essas pessoas, Pai, que queremos alcançar para Ti, Senhor. Essas próximas semanas são semanas importantes. Nós vamos, ó Deus, acrescentar o tempo de oração. Nós vamos acrescentar o jejum, se possível. Nós vamos, ó Deus, conversar com essas pessoas. Por isso, Senhor, prepara esses corações. Prepara, Senhor, nossos conhecidos, os nossos amigos, para receberem o nosso convite, para receberem a nossa palavra. Pai, abre o coração deles para se tornarem receptíveis ao teu chamado, receptíveis à tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, tomamos nessa hora a autoridade do nome de Jesus e repreendemos toda a prisão de Satanás de sobre as vidas, que tem cegado, que tem afastado as pessoas, que tem enganado, meu Deus, as pessoas nos vícios, nas drogas, no pecado, no adultério. Meu Deus, na bebida alcoólica, Senhor, manifesta o teu poder para quebrar grilhões, para quebrar amarras, para tornar pessoas sóbrias, livres, Senhor, para andar retamente nos caminhos do Senhor, na presença do Senhor. Meu Deus, oramos por essas vidas, apresentamos a Ti nessa hora, crendo, meu Pai, na Tua bênção, na transformação, na tua graça restauradora, em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Vamos dar um aplauso ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.
Amém. Bom dia, irmãos. Graça e a paz esteja com todos. Uma semana de bênção sobre a sua vida. O vídeo dos homens agora vai abrir. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos.